Quero cumprimentar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Privilégio de Deus estar nessa noite e poder, juntamente com meus irmãos, glorificar o nome do Santo do nosso Senhor e estar conhecendo mais uma parte desse rebanho. Nosso irmão, o anjo da igreja, a liderança, os obreiros, as obreiras. E sem mais delongas, eu quero compartilhar um pouquinho que Jesus fez na minha vida. Eu creio que se alguém entrou aqui abatido, desesperançoso, Deus vai falar contigo. Eu quero, sem perca de tempo, já dizer, porque o tempo é curto, quando a gente piscar o olho, já deu 1h30, 2 horas. E eu entendo que a palavra de Deus está se cumprindo, porque se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, abreviado foram aqueles dias. Que dias? Esses que estamos vivendo. Eu quero contar a história de um jovem que nasceu num berço criminoso, onde seu pai era atribulado no crime, a sua mãe também. Era a junção de pai e mãe no mundo do crime. Esse jovem ele nasce. Eu costumo dizer que aos 2 anos de idade ele ainda permaneceu com a mãe, mas a avó do mesmo diz que ao 3º mês de nascido, a mãe não pôde de alguma maneira cuidar do filho, até mesmo porque estava envolvida com gestões criminosas, droga e essas coisas, Quem está no mundo fica assim. A avó decide criar. A criança ela passa pela mão de uma outra mulher que nem parente era, e aquela mulher ficou apaixonada por aquela criança e queria cuidar, uma vez vendo que a mãe não tinha capacidade alguma de criar e cuidar. Aquela mulher vendo a situação dessa criança, ficou apaixonada por aquela criança e queria adotá-la. Mas a avó, a mãe da mãe que teve a criança, ela decide correr atrás, porque a criança ela já tinha sido transportada para uma outra cidade. Quando ela soube, não, se a mãe não vai cuidar, eu cuido, eu sou a avó. A avó decidiu ir atrás para cuidar da criança e pega a criança e fala, não, a criança é nossa. E a mulher que estava prontamente para cuidar daquela criança diz, olha, se um dia vocês não conseguirem, pode trazer para mim que eu cuido. Mas a avó falou, não, pode deixar que nós vamos cuidar. A avó pega, leva essa criança na igreja até os seus 10 anos de idade, até os seus 8 anos de idade. Essa criança ela está congregando, ela está indo na CCB. A avó estava levando essa criança para os cultos, mas quando chega em um determinado momento, com os 10 anos, essa criança retorna para os cuidados da mãe, e essa mãe ainda estava no mesmo quadro de vida. Era droga, era crime, era coisas ilícitas e coisas que não convém ser dita, que não edifica a fé dos irmãos. Essa criança retorna para o cuidado da mãe com os 10 anos, lembrando que já tinha uns 8 anos que ela estava congregando, desde os seus primeiros meses. Ela estava aprendendo que o caminho era a casa de Deus. Mas ela retorna para a mãe e a mãe está no mesmo estilo de vida. A mãe carrega a criança para o tráfico, a mãe fazia da casa o próprio tráfico. E a criança crescendo no meio de entorpecentes, fumaça, droga, crime. Quando chega a 12 anos de idade essa criança, por aprender aquilo que está vendo, ela decide não estudar mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mães, e vocês, pais. Preste muita atenção. As nossas crianças, elas não estão preocupadas no que você está falando. Sabe por quê? Ela está observando o que nós fazemos. Muitas das vezes a gente falamos para a criança o que ela deve fazer, mas na verdade ela está de olho no nosso proceder, ela está de olho no nosso caminhar, ela está de olho nas nossas atitudes. Eu costumo dizer que muitas das vezes as pessoas elas estão preocupadas em ficar falando, mas o que fala é o nosso testemunho, é o nosso caráter. Assim era com aquela mãe, sabe por quê? Quando aquela criança retornou para a mãe, ela falava, quando você crescer você não pode fazer tal coisa, mas ela mesma fazia. Que moral que vai ter?
Fala para mim. Hoje o ímpio é como? Talvez a criança está crescendo, está pegando entendimento e fala: ó, quando tu crescer tu não pode fumar, tu não pode ir para o mundo. Mas a própria pessoa que está ensinando com palavras está fazendo. Então não tem efeito esse ensinamento, porque nós temos que ser um exemplo em atitude para as nossas crianças. Assim essa criança aprendia tudo errado por ver. A mãe falava para não fazer, mas ele via o que ela mandava não fazer. Não tem efeito, não tem moral, não tem crédito. Eu queria falar para alguém não fazer, sendo que eu faço. Aos 12 anos essa criança para de estudar. Aos 13 essa criança pega a campana do tráfico de drogas, de entorpecentes. Ela fica como oleiro. E oleiro tem um nome por campana, aquele que fica de olho pelas esquinas, né? Quando a polícia vem, eles avisam com antecedência para quem está mexendo nas coisas. Venha correr com antecedência para que não venha ter um desfalque grande nas mercadorias. Aos 13 anos, campana. Cadê a mãe? Cadê o pai? Aos 15 anos, essa criança com muitas passagens pela polícia, ela tira a sua primeira cadeia, chamada Fundação Casa, ou na antiguidade chamava FEBEM, né? É o regime, a prisão dos menores infratores. Com 15 anos, preso. Ele sai depois de alguns meses. O estado que ele estava era pior, porque ele havia se batizado dentro da Fundação Casa. Nós sabemos que quem se batiza, ele é purificado. Ele purifica o corpo, ele toma a decisão. É como se fosse o sepultamento da velha pessoa para nascer a nova. E a nova dali em diante traçar um novo rumo. Então diz que quando batiza, segundo a luz da palavra, tudo que tem de ruim naquele corpo bate em retirada. Os pecados são meio que apagados e esquecidos para que a pessoa possa trilhar um novo caminho. Essa criança, para mim é criança. Hoje em dia é diferente, né? Criança com 12 já mãe. O que está acontecendo? Com 13, mãe de 2. Estou cansado de ver. Cansado de orar por pessoas em outros lugares, outros países, outras cidades. 13 anos, mãe de 2. 13 anos fumando com a mãe e com o pai. O que está acontecendo com a nossa geração? Mais tarde na palavra você vai entender o que está acontecendo. Essa criança ela sai, depois de ter se batizado, ela estava com o sentimento: agora eu vou levar uma nova vida. Só que ela não vigiou pelos cuidados e seduções do mundo e ela acaba voltando por um caminho errado. A Bíblia diz que quando o inimigo da nossa alma, que está usando a pessoa, incentivando ela, sai do corpo, ele sai. A Bíblia diz que ele fica loucamente tentando retornar para casa que ele saiu, porque uma vez que ele sabe que ela foi limpa, adornada, preparada e está vazia, ele não quer voltar para outra, ele quer voltar para a mesma. E a Bíblia diz que quando não vigia, volta aquele juntamente com mais. Me ajuda. Volta aquele juntamente com mais outros 7. Então o estado dessa pessoa é muito pior do que o anterior. Esse jovem, eu vou abreviar. De oleiro passou para traficante, de traficante para abastece, recolhe. Daqui a pouco estava fechando as contas, resumo, multiplicação, porcentagem. Daqui a pouco pulou para a gerência. Quando chega em 2018, Deus permite ele ter 2 filhos e filhos gêmeos. Com 18 anos, em 2018, ele foi pai. Era Deus falando: tu vai ter que sair agora, porque agora já não é só mais você. Agora tem alguém esperando no teu cuidado. Agora não é só mais seu nariz. Se você morrer, se for preso, está tudo certo. Tem alguém que está te esperando para ser cuidado. Tem alguém que está te esperando, que está, aleluia, crescendo e precisa da tua atenção. Aquele jovem, ele ficou de 2018 a 2020 tentando sair. Mas é aquela coisa, né? Quanto mais ganhava, mais gastava e mais dava desejo de ficar ali, porque o dinheiro era fácil, rápido, era prazeroso. Mas eu digo, é um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro miserável que tem derramamento de sangue. É um dinheiro maldito. Tem gente que no mundo diz que maldito é o dinheiro. Não é não, o dinheiro é uma bênção para quem sabe
deles. O dinheiro, se o dinheiro não come, se o dinheiro a gente não vive, não paga uma moradia, o dinheiro é uma bênção para quem sabe usar, mas para quem financia coisa errada, para adultério, para mentira, para usos, aleluia, de entorpecente, isso se torna uma maldição, mas não é o dinheiro que é amaldiçoado, é a forma que ele é usado. 2020, passou-se 2 anos, de 2018 a 20, ele tentando sair, pastor Diogo. Era um traficante, era um criminoso, que orou por 2 anos pedindo a Deus força para sair porque não conseguia. E parece que aquilo, né, quando o inimigo vê que a pessoa está querendo se libertar, aí que as coisas começam a fluir, aí que as coisas começam a multiplicar, fica mais fácil. É uma das estratégias para ele manter preso aqueles que estão no mundo, para que eles não sejam libertos. Mas eu quero dizer que a mensagem principal é: Deus tinha uma promessa. Vou repetir: Deus tinha uma promessa. Será que Deus não tem promessa sobre a tua casa? Será que Deus não tem promessa sobre a tua família? Será que Deus não tem promessa sobre o seu testemunho? Que talvez você deve estar falando, foi uma bênção o testemunho, tem milagre, mas ainda não vive vitória. Fica tranquilo, se Deus prometeu, passa 5, 10, 15 anos, Ele irá cumprir. Deus de promessa, Ele não falha, Ele não erra, Ele não mente. 2020 ele estava tentando, o pastor Janinho, de sair, mas não conseguia. Deus viu o esforço de quem queria sair, que não conseguia, falou: vou arrumar uma estratégia para tirar, porque não consegue. Arrumou uma estratégia, arrancou com mão forte, o João foi liberto no crime. 8 anos de crime, gestão criminosa. Andava com a liderança do PCC, né, que é o primeiro comando da capital, que atua dentro e fora dos presídios. Hoje, eu costumo dizer que ele comanda tudo, até mesmo a lei, porque o negócio rende dinheiro. Onde rende dinheiro está tendo corrupção. Onde tem dinheiro, tem finança, tem propina. Eu falo assim, qualquer medo, Deus me levantou, não foi para mim ficar com medo de falar, não, eu falo a verdade mesmo. E se tiver alguém para contrariar, está mentindo, porque tem propina, tem finança, tem acerto de conta para que ninguém, né, venha continuar do jeito que está. Aleluia. 2020 ele saiu. Ele passou um ano de 2020, Deus arrumou um emprego para ele trabalhar honestamente, mecânica de carro em geral, mexeu com suspensão, motor, embreagem, Kombi, tudo que era tipo de carro ele estava mexendo e se profissionalizando. Eu quero te dizer uma coisa: esse mesmo jovem que saiu, ainda a obra não estava completa. Ele saiu do crime, mas ainda não estava no caminho do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: você que está orando, fica tranquilo. O mal de quem é crente é querer ver a resposta na mesma semana. Fica tranquilo, eu conheço gente que orou 15 para poder ver o milagre. Eu conheço gente que orou 20, 30 anos para poder colher o fruto. Se você está orando e nada está acontecendo, persevera, porque a promessa está de pé. Quem prometeu, ele não erra, ele não falha, ele irá cumprir. Esse jovem, segura aqui, estava prestes a ele pagar pelos seus erros, estava prestes pela semeadura dar os frutos para ele colher. A Bíblia diz que aquilo que a gente plantar, a gente iremos. E notam algo muito interessante: a gente planta, esses mês 7, eu estava lá na roça em Minas, colhi feijão, bati e soprei. Nunca tinha visto isso. Quando a gente vê no saquinho é bonito, né? Mas se vê o trabalho para plantar, para colher, para bater e para soprar. Nós sabemos que a gente planta, pastor Diogo, uma semente. Mas quando a gente colhe, a gente não colhe só uma unidade. Do jeito que nós plantamos, sempre vê o dobro. Seja bom ou seja ruim, seja bom ou seja mal, lembre-se, na hora da colheita vai vir o dobro. A Bíblia, você entendeu o mistério que eu vou revelar agora? A Bíblia diz: quem com ferro fere, com ferro será. Me ajuda. Quem com ferro fere, com ferro será. Nós vamos pagar pelo que nós estamos fazendo. O que a igreja está plantando? Sementes boas ou más?
são boas, para que o fruto seja maravilhoso na presença de Deus. Tinha alguém, olha só, tinha alguém de joelhos. Tinha alguém de joelhos. Quando alguém, a sociedade falava, vai morrer, não vai chegar aos 15, tinha alguém de joelho. O mundo pode falar, a vizinhança também fala, mas fica tranquilo, deixa que o general dos exércitos termina para falar, porque a vida inteira todo mundo pode falar, vai morrer, vai ser viciado, vai ser meretriz, não tem mais chance, não vai se libertar. Mas quem diz que a última palavra vem do homem? Ainda assim continua, a última palavra ela vem de Deus. A última palavra ela... Eu quero chegar no resumo. Toda atenção é muito pouco. Toda atenção ainda é pouco. 2021 já tem um ano que o jovem saiu do crime. Só que chegou a hora de ele pagar a conta. Chegou a hora de ele pagar a dívida que ele está daquilo que ele tinha semeado lá no passado. Eu quero dizer, irmãos, pode passar 15 anos. Eu costumo pregar que a vida é como um restaurante. Nós entra, come, faz, pede, mas na hora de sair, ninguém sai dele sem pagar. O mundo diz, tinha que morrer para pagar. Não, vai pagar em vida. Se for para morrer, vai morrer depois. Primeiro paga. A vida é como um restaurante, nós entramos nele e só sai depois de pagar as contas. E aquele jovem estava prestes a pagar a conta, a dívida, que por sinal não era dinheiro. Tem coisa que a gente faz e não é sobre dinheiro, não é sobre ficar devendo. Talvez machucou algum coração, talvez machucou alguma família, alguma mãe, algum pai, talvez com palavras acabou com a estrutura de alguém. Quando chega na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, num domingo, se você olhar no calendário, você vai ver que é um domingo. Esse jovem já está liberto um ano. Até que o outro que estava na liderança, que era companheiro dele, do narcotráfico, na gerência, na Abastece Record, ainda estava lá. Mas esse que tinha sido liberto já estava um ano liberto. E o que estava lá pegou um turno bem na rua desse que já tinha sido liberto. E ele decidiu chamar o jovem na casa dele. Não, vamos lá, faz tempo que eu não te vejo. Vamos lá conversar. A gente pega uma cerveja gelada, a gente conversa, faz tempo que a gente não se vê. Ele falou, sobe lá que eu estou no posto lá em cima, no horário. Ele decidiu subir, mas ele mal sabia que esse que o chamou já estava sendo vigiado para morrer naquele dia. Já tinha alguém de olho, já tinha alguém de olho pelas esquinas, esperando o melhor momento para assassinar. E ele não sabia, e foi chamar aquele que já estava um ano liberto, que por sinal fez algo no passado e deveria pagar a conta. Quando ele sobe pelo convite, toda atenção é pouca. Quando ele sobe, ele está 10 minutos de conversa. Aparece alguém com boné até a sua sobrancelha, a máscara, que era tempo de Covid, então a máscara era só para não mostrar muita face, ficar irreconhecível. Uma jaqueta de couro. E ele chega próximo daquele jovem que um estava vendendo, está dentro do beco. O amigo desse que estava liberto estava na rua, do outro lado da rua, de ouro. E esse que estava liberto estava com ele conversando. Ele chega, saca da pistola semiautomática. Ele manda todo mundo levantar a mão. Quando os mesmos levantam a mão, o primeiro pensamento que vem é qual? Estamos sim em cima do tráfico de entorpecente. É o que? É alguém querendo dar o bote? Chama bote, né? Alguém querendo dar o bote para conseguir uma propina? Ou é alguém querendo prender? E ele no momento pensou, poxa, estou um ano já que não mexo com nada, vim parar aqui por um convite para conversar. Só faltava ser preso com as coisas que nem minha é, pois está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Mas não era isso não. Ele tinha esquecido o que ele tinha feito lá atrás. Logo após, eu estou chegando no fim, ele manda ajoelhar os três.
Tinha acabado de chegar um também que não tinha nada a ver com nada. Vai, ajoelha aí. Os 3 jovens se ajoelham, com o joelho numa guia da calçada, os pés para a rua. O pensamento foi o primeiro. Por que ajoelhar? Eles pensou, estamos em 3, o PM está em 1. Ele pode ter pensado o quê? Estão em 3, eles podem avançar e querer tomar minha arma. Então ajoelha. O outro pensamento foi, vou mandar ajoelhar, porque senão não dá chance de eles bater canela e fugir. Mas ninguém estava pensando o que tinha feito lá atrás. Depois disso, irmãos, ele descarrega uma pistola que estava possuindo 21 disparos. E a pergunta está, ele descarregou os 21? Sim. Ele descarregou 21, tinha um outro pente de reserva. Acredite se quiser. Isso é para quem acredita. Estou aqui para contar mentira e nem para contar história fiada. Ele estava com 2 pentes, chama carregadores, onde vai as munição. Ele descarregou 21. 12 pegou nesse que já estava liberto do crime 1 ano. 6 pegou no outro que estava no posto vendendo. E 3 pegou no outro que estava na hora errada, no dia errado, com as pessoas erradas. Neste momento, esse jovem que leva 12, que estava, aleluia, liberto do crime 1 ano, Deus tinha uma promessa na vida dele. Quando ele caiu no chão, escuta, segura aí. Quando ele caiu no chão, com o seu corpo no chão, não deu tempo de ouvir o disparo, não deu tempo de ouvir o barulho, não deu tempo de sentir nada. A pressão foi tão grande, a quantidade que ele desmaia na hora e cai. 12 disparos, ele caiu no chão, aleluia. O inferno se envolveu neste momento porque queria levar a alma dele para o inferno. Os demônios chegaram babando e sorrindo por ver aquele momento de sofrimento. E aquela coisa, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Ele ajuda o ser humano a pecar, mas na hora que vem a consequência, isso traz prazer para ele. E aquele jovem caído no chão, com 12 disparos no corpo, os demônios iam se aproximando para tentar desgarrar a alma dele do corpo. Foi essa a sensação que ele sentiu, de os demônios tentar pôr a mão para puxar a alma logo para sair. E isso simboliza a morte. Quando o corpo cai, a alma sai, é a separação, significado morte. Eles queriam levar a alma, mas no mesmo momento, quando eu digo que Deus tem promessa, Deus manda 3 anjos do céu. Ele para no meio daquele jovem, os demônios batem em retirada. Naquele momento foram 12 disparos, eu quero dizer 12 tiros e uma promessa, e alguém de joelho no chão. Quando Deus tem algo para fazer, pode acontecer o que for. Segura a glória. Esse jovem com 12 de caído no chão, ele está desmaiado, até que Deus manda alguém com o carro, pega ele e leva até o hospital. O cenário é de Covid. O hospital que levou foi o mais perto que encontrou. Eram 2 próximos na região, 30 minutos de distância um do outro. Um chamado em Boimirim, lá no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Levaram para lá, mas lá só estava recebendo quem estava com Covid. Cortou o dedo, Campo Limpo. Está com tosse, Campo Limpo. Dor na unha, Campo Limpo. E Covid, só foi o Boimirim. Ele chegou lá, os médicos não quiseram aceitar, mas eles falaram: quem foi que falou que não vai aceitar? Onde eu quero mandar para poder operar? Vai aceitar? Sim, é aqui que eu quero operar. O jovem chega e no momento que ele acorda com o barulho da buzina do carro Gorostar, ele acordou com aquele barulho da buzina porque ele estava em desmaio, desmaiando, acordando, tendo hemorragia interna, não vazou nada de sangue por dentro. 12 disparos, 6 perfurações no intestino, uma no tórax, uma no pulmão, uma de raspou na nuca atrás, na perna, até no glúteo levou. Aleluia. Quando ele acorda, a primeira sensação que ele tem, eu estou caminhando por fim, é o corpo adormecendo dos pés à cabeça, é a vista se apagando assim devagarzinho. Quando ele olha para esse momento, é o cenário que ele pensa: a morte chegou. Sabe por quê? 8 anos no crime, ele viu pessoas, pastor Janildo, com um tiro só na perna, morreu. Ele tinha tomado 12, ainda estava com vida depois de 25 minutos. Aleluia. Ele combina naquele hospital, ele decide abrir a porta e diz para a mãe dele que estava no banco da frente: mãe, estou morrendo. A mãe disse: por quê? O que está acontecendo? Segura mais um pouco. E daí então ele disse: minha vista está se apagando devagar e meu corpo está se adormecendo dos pés à cabeça. Ela falou: segura mais um pouco. A
espiritual. Os mesmos anjos que ele viu, que Deus enviou lá naquele lugar, é o mesmo anjo que ele contemplou com a visão espiritual, vindo com a maca correndo na direção dele para pegar ele. E na visão que ele teve, pastor Diogo, ele não olhou de cima para baixo, ele começou a ter contemplado de baixo para cima. E olhando de baixo para cima, a primeira percepção que ele tem é: o jaleco não era como dos enfermeiros que vinha até o joelho, o jaleco era branco, muito branco, mais alto que a neve, e ia até o chão. Ele começa a contemplar e ver que o do meio está empurrando a maca, o do lado direito está sincronizado, o do lado esquerdo está sincronizado com ele, tudo que um fazia, os três faziam igual no mesmo tempo. E nesse momento ele está subindo, está subindo, está subindo, orando, e vendo aquela visão maravilhosa, alguém correndo para o socorrer. Quando ele chega para contemplar o rosto, quem é que está vindo me buscar? Um esplendor 10 vezes mais forte do que o sol, o cegou espiritualmente, e quando ele bate o olho, aquela luz muito forte, a sua visão. Quando eu ministro isso, eu lembro da passagem de Saulo no caminho para Damasco. O esplendor da luz era tão forte que o homem cai com a face em terra e fica cego. A visão que ele estava tendo era espiritual e não enxergou mais. Ele é conduzido para dentro do hospital. Os anjos levaram para dentro do hospital. Ele ficou jogado dentro do hospital, acredite se quiser, da 1 e pouquinho da tarde até as 11h30 da noite. Se você contar na mão, dá 10 horas de relógio. Sabemos que quem é ferido por uma arma de fogo, muitas das vezes antes de cair no chão já cai morto, ou quando não cai morto, morre ali poucos minutos. É rápido demais. E foram 12 disparos. Ele ficou desassistido por 10 horas, da 1 da tarde até as 11h30 da noite. O médico não queria mexer, porque é aquela coisa, né? É preto, deixa morrer. Tem tatuagem, que morra mais rápido. Tem envolvimento com crime, vamos já até aplicar uma dose para que morra logo. É assim, né? O tratamento. Mas eles mal sabem o valor que tem uma alma para Jesus Cristo. Oh, glória. Talvez alguém olhe para alguém na tua casa e diz: isso aí não dá em nada, é drogado, é meretriz. Mas eu quero dizer isso porque o homem não contempla como Deus vê. O homem olha o externo, Deus olha a alma. O homem olha o externo, Deus aplica a promessa. Ele decide. Eu vou finalizar agora. Decidiram, acharam bem transferir aquele jovem para um outro hospital, mas não queria mexer lá. Mas a mãe falou: não, chegou aqui, está o dia inteiro aqui, não vai mexer aqui, vocês vão mexer aqui. Ele está jogado, sim, desassistido, desde a 1 da tarde, agora vocês querem transferir para outro, vai mexer aqui. Foram mexer lá. A cirurgia, caminharam no centro cirúrgico, quase meia-noite. A cirurgia era de risco, muito grave. A mãe pergunta para os médicos, quando está caminhando para a cirurgia: doutor, diz para mim que vai ficar tudo bem, doutor. Diz para mim que vai dar tudo certo, doutor. Pelo amor de Deus, doutor, por favor. A mãe em prantos, mas Deus deu força para aquela mulher. Porque ela disse: se eu tivesse na hora, eu tinha me jogado na frente e não tinha acontecido isso. Eu falei: graças a Deus que não permitiu ela estar lá. Sabe por quê? Ela não ia suportar o baque, ela não ia suportar a sessão. Se ela tomasse aquele disparo, talvez ela não estaria viva hoje. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é mesmo? Se tivesse lá, ia jogar a vida na frente para salvar do filho. Mas ela disse: doutor, qual é a chance que ele vai sobreviver? O médico disse: olha, eu vou ser sincero com você, de 100%, 99,9% é a chance que ele morre. Ela falou: misericórdia, doutor, diz uma coisa boa para me ouvir. E os médicos ainda usam boa, 99,9% é morte. E ele disse: tem 1%. Ela falou: o que eu vou fazer com 1%, doutor? Ele falou: se tu tem Deus, clama. Se tu tem Deus, ora. Se tu tem Deus, pede. Se tu tem Deus, se humilha. Ela falou: doutor, mas com 1% a chance é que ele vai morrer. Ele falou: se tu tem fé, dobra o teu joelho e vai pedir confirmação, porque nós vamos entrar no centro cirúrgico e a chance é que ele vai morrer.
dizer: não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado. Quando está terminando, segura, quando está terminando a cirurgia, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus. Aleluia, o jovem não aguenta 12 horas de cirurgia, foram 15. Abriram ele inteirinho, mexeram no pulmão para o lado, fígado para o outro, intestino para o outro. Teve até quase que operar o coração pelos disparos. Esse jovem vem a óbito. Nesse momento, os médicos que dizem 99,9% a chance que morre, então não dá para mexer mais, não vai voltar. Ele, quando manda, vai dar o resultado para a mãe. A mãe entrou lá na igreja, já tinha voltado pela madrugada, 5 da manhã ela retornou. Quando ela retorna, ela está esperando o resultado. Por volta das 11 da manhã, por aí ou 10, alguém chega para ela: senhora, Adriana, você... Oi doutor, deu tudo certo, doutor? Eu estou aqui cansando, doutor, cheguei, eu estou aqui esperando, eu estou esperando a resposta. Ele diz: ó, não é mais Vinícius de Oliveira. Quando ele está terminando de dar o atestado de óbito, alguém grita lá: ei, ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Foram 12 dias de uma promessa. Ele ressuscitou! O médico olha para a mãe e diz: verdadeiramente não é mais Vinícius de Oliveira, agora é Vinícius do milagre. O médico foi zombar da mãe, falou: não é Vinícius de Oliveira mais não. Alguém grita: ressuscitou. Ele diz: verdadeiramente não é mais Vinícius de Oliveira, agora é Vinícius do milagre. Para finalizar, Grande é o teu nome, Jesus. 12 tiros, 12 disparos, uma promessa. Às vezes nós estamos com um problema tão pequeno e a gente não quer crer, né? Aleluia. Já pensou? 99,9% a chance que morre? Sobra 1%. Aleluia. E esse porcento, Deus falou na boca dele: clama, desce, pede, se humilha, busca. Grande é meu Deus. Depois desse jovem ter acordado, uma irmãzinha chega nele. Aleluia. Ela ficou acompanhando o centro cirúrgico na UTI. Ela chega para ele e diz: meu filho, ele já no piso superior, num quarto normal. O que Deus tem na tua vida é tremendo. Ele pega e diz: amém, eu sim. Ela fala: ó, só quero te contar uma coisa. Eu vi a sua cirurgia por muitas horas. E quando eu vi a sua cirurgia, que lá no centro cirúrgico é fechado, só que tem um vidro assim, ó, uma janela de vidro. Quem está passando o corredor para ir para um lado para o outro, consegue dar uma olhadinha lá para dentro e ver o que está acontecendo. Porque eles trabalham naquele ramo, então não tem nada a ver. Só tem acesso ali quem trabalha. Ela falava: ó, todos os médicos que mexiam em você, eles suavam. No momento ele não entendeu por quê? Porque o centro cirúrgico tem ar-condicionado e é gelado. Como que alguém está suando se não está carregando um saco de cimento de 50 quilos? Como que alguém está suando se não está batendo marreta? Qual a explicação, sendo que eles só estão movimentando a mão? Depois de crente, ele foi pedir a resposta para Deus. E Deus respondeu. Sabe por que os médicos suavam no centro cirúrgico que era gelado? Ele falou: por que, meu Deus? Porque quando eu tenho uma promessa, os anjos estão no negócio. E o mesmo anjo que eu mandei lá para bater os demônios e retirar, que queria tirar a alma, os mesmos anjos que viu na entrada do hospital, que veio buscar e tirar do carro e levar a maca para dentro do hospital. Ele diz o quê? Eram os mesmos anjos que estavam conduzindo a mão dos médicos na operação. E Deus diz: aonde tem operação e tem anjo, tem unção. E onde tem unção, tem suor escorrendo. Aonde tem unção, tem a graça, tem o fogo, tem o poder de Deus. E não tem quem consegue conter. Para a glória de Deus. Eu conheci esse jovem, sabe por quê? Eu conheci esse jovem, sabe por quê? Diga: por quê? Mais alegre. Por quê? Porque antes
da liderança do tráfico de droga, gerenciamento da boca, fuzis, armas de alto calibre, guerras e brigas e conflito com o governo, com a PM. Disso lá, para quê? Para hoje, profeta, missionário de Deus e pregando hoje aqui. Estava lá no crime, mas hoje vai profetizar e vai acontecer hoje aqui. Estava lá na lama, mas Deus tirou de lá e hoje está fazendo a vontade e fazendo o querer de Deus. Foram 12 tiros e uma promessa. Você crê nesse testemunho? Eu contei por cima, porque o horário não permite. E ainda tem um maná quentinho que vai descer do céu para nossos corações. Se você crê, você recebe. Exalta o Senhor. Para terminar de edificar a fé desse irmão, segura. Eu ia me esquecendo. No hospital, Deus teve que mexer em alguma coisa. Quando alguém tem um encontro com Deus, a pessoa não permanece a mesma. Ah, mas por que tem pessoa no evangelho que diz fazer nome de Deus, testemunho, mas está na safadeza? Ou ele não teve um encontro verdadeiro, ou o inimigo já cegou o entendimento dele. No momento do leito, escuta isso aqui. Deus se apresenta para mim depois de um mês internado. Era eu essa pessoa. 12 disparos. Mostrei hoje, não mostrei? Estava na clínica ali na onde? Caipura. Lá no Caipura entramos em 2 clínicas lá. Mostrei a marca para os irmãos. Então, algumas das vezes eu sinto bem mostrar para irmãos, não para irmãs. Que eu levanto a camisa e mostro. Marca aqui, 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 aqui. Vocês podem ver de raspão e atrás da cabeça. E no leito, eu finalizo agora. Deus se apresenta para mim e diz assim: eu vou te dar uma escolha. E você tem 2 opções. Uma notícia que para você pode ser boa e a outra pode ser ruim. Qual você quer primeiro? Eu falei, fala logo as 2. E Deus disse: o que você quer? Eu vou ter que mexer em alguma coisa para te colocar no meu caminhar. Hoje você vai conhecer quem é Deus. Ele olha para mim e diz: você prefere ficar com 2 pernas e morrer, ou eu posso arrancar uma e tu vive? Vou repetir, tem gente que fala que Deus não faz, né? Então você não conhece Deus. Deus perguntou para mim, talvez alguém fale, mas é por quem estava no mundo. Não, se for crente e estiver rebelde, conheço muito que Deus permitiu câncer, colocou paralítico, colocou na cadeira de roda. Na liderança nossa mesma tem quem brincou com Deus e está de cadeira de roda. Você nem falou o nome. Ele falou: você quer o quê? Quer ficar com 2 pernas e morre, ou eu posso arrancar uma e tu vive? Não, no momento eu não gostei da ideia, porque eu estava com 21 anos. Eu não gostei da ideia. 21 anos perder uma perna? Eu não gostei, mas Deus perguntou a 3ª vez: a sua chance está acabando, você quer o quê? Para arrancar uma e tu vive, ou deixa as 2 tu morre? Eu lembrei que aquele que estava comigo, que tomou 6, morreu no mesmo dia. Eu tomei 12. Depois de um mês já estava internado ainda com vida. Naquele momento eu me emocionei e lembrei: sou pobre, miserável e pecador. Não merecia, mas Ele me salvou. Não merecia, mas me deu uma nova oportunidade. O meu salário, a minha recompensa deveria ser um caixão, mas Ele escolheu. Muitas pessoas desejam a morte, mas Deus escolheu, porque foram 12 tiros e ainda tinha uma promessa e tinha alguém que estava de joelho. Oh, glória. E nesse momento, segura, nesse momento eu falei: arranca, porque eu quero viver. Para aquilo que para muitos parece ser o fim, é o início de uma nova história. Hoje eu sou possuidor de uma perna mecânica. Quem está vendo aí, diga glória a Deus. Vou caminhar para vocês verem. Essa aqui é a capa, né? A única que eu consegui. E até gostei dela porque ela tem uma imagem de um soldado. O capacete de um soldado. Tem alguém vendo? Diga amém. Agora a pergunta que não quer calar: se o jovem que morreu com 6
Se ele tivesse a chance de escolher, o que será que ele escolheria? Se alguém chegasse para ele antecipadamente e falasse assim, ó, tu vai tomar disparo, tu prefere o quê? Tomar um disparo e morrer, ou sobreviver e perder uma perna? A minha certeza é que ele preferia perder a perna e estar com vida. Aleluia! Eu sou grato a Deus, sabe por quê, tio? Isso aqui não me faz inferior nem debilitar. Até hoje não encontrei nada que eu não consiga fazer. Quando eu